Graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Alegria estar novamente aqui com vocês. Romanos capítulo 1, por gentileza. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Hoje pela manhã, quando eu chegava aqui na igreja, na verdade, quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, pastor Reverendo Arildo já estava comentando, já estava falando para mim o que estava acontecendo. Hoje pela manhã, o presbítero o Rui Grifo me mostrou, e eu fiquei muito feliz com as novas aquisições da igreja. E hoje à tarde, quando eu estava no hotel orando por vocês, eu estava imaginando assim o que Deus vai fazer, porque imaginando assim, o que o Senhor tem permitido a vocês ter em termos de infraestrutura, eu digo a vocês com toda sinceridade, lá no Recife, eu gostaria muito de ter o que vocês têm aqui. Nós não temos estacionamento, eu tenho 10 professores de escola dominical sentados no banco. Gente com muita competência, estão sentados no banco. Nós não temos salas para que eles possam exercer o seu dom. A gente não pode crescer para frente, não pode crescer para trás, não pode crescer para cima. A prefeitura, CPRH já disse, se fizer qualquer coisa aí a gente embarga, porque vocês já usaram toda a área construída. E o que tem na frente, de lado, perto, a gente não tem dinheiro para comprar, porque o metro quadrado em Boa Viagem é muito caro. Então, fica botando cadeira, espremendo. A gente sabe que às vezes tem gente que vem e retorna porque não conseguiu estacionar para ficar no culto. E com essa dificuldade toda, nós vamos estar recebendo agora, nós recebemos 100 e vamos receber mais 100 novos membros lá na igreja, um total de 200 novos membros. E eu fico imaginando, se Deus permitiu vocês adquirirem o que vocês têm adquirido em termos de espaço físico e infraestrutura, eu estou pensando e já me alegrando pela fé o que Deus vai fazer aqui nessa igreja. Porque não faz nenhum sentido Ele permitir que vocês adquiram, tenham, se Ele não for fazer uma grande obra. Eu creio que Deus está preparando já com essas aquisições a arca. Lembra da arca de Noé? Então, primeiro Noé construiu a arca e depois Deus encheu a arca. E eu fico muito feliz de saber que o Senhor tem permitido isso, e com certeza com propósitos eternos, para que vocês possam cada vez mais terem condições de receberem pessoas, de desenvolverem ministério, de hospedarem pessoas aqui. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Se eu fosse falar aqui de estatística missionárias e missiológicas assim, elas não são muito animadoras, então não quero desanimar você. Por exemplo, na esfera da tradução da Bíblia, os tradutores estão morrendo por conta da idade, e nós não temos novos tradutores assim. Alguém aqui conhece algum jovem entre 20 e 30 anos de idade que esteja envolvido e se preparando com o apoio da família para ser um novo tradutor das Escrituras? Alguém conhece? Dá um sinal com a mão aí, se você conhece. Não tem vestibular para isso não, nem cursinho para isso não, e nem muitas famílias dizendo assim, meu filho, minha filha vai ser um tradutor das Escrituras Sagradas. A gente sabe que tem outras profissões que as famílias investem bastante e ficam muito animados. Agora, imagine se todos nós aqui não tivéssemos a Bíblia em português. Interessante que quem fez a tradução em português para nós, João Ferreira de Almeida, sabe quantos anos ele tinha quando ele começou? 17 anos de idade.
Ainda bem que ele não quis jogar videogame, nem ficar atrás dos capítulos das séries aí, da Netflix e etc, e HBO, assim. Começou com 17 anos de idade. Adolescente, na época de João Ferreira de Almeida, era outra história, né? Mas Deus pode levantar adolescentes dos nossos dias também, com ímpeto, e dizer assim, ó, eu vou para a área de linguística, eu quero ser um tradutor das Escrituras Sagradas. Nós temos um grande missionário, linguista, tradutor, recentemente, agora um período de carnaval, diagnosticado com câncer. Pastor e missionário Norval, presbiteriano, fazendo um trabalho fantástico entre os araras, paracanãs, assim. E eu estava vindo para cá, eu estava me perguntando assim, se Deus levar o Norval, quem vai ficar no lugar dele? Não tem. Não tem no momento. Quem vai continuar fazendo a tradução e ter a respeitabilidade que ele tem, até mesmo em relação ao FUNAI, ele e o Isaac Costa, como linguista, e são pastores presbiterianos, missionários presbiterianos. Eu queria que você pensasse em uma pergunta que eu vou fazer agora, antes da gente ler o texto sagrado. Você é o que de Cristo Jesus? Eu queria que você respondesse para você e para Deus. E depois você confere com a pregação se o que você respondeu está de acordo. Mas a pergunta é essa: você é o que de Cristo Jesus? Em um país onde o evangelicalismo fala tanto de ser filho do rei, herdeiro do mundo, é só coisa grande, né? Assim, nós precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras Sagradas e aprender de novo com Paulo. De manhã nós vimos Paulo no capítulo 15, agora nós vamos ver Paulo no capítulo 1 da Epístola aos Romanos. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra, ela é viva, eficaz, infalível e inerrante. Aplica a Tua palavra aos nossos corações. Fala com a Tua igreja nesse momento. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. De manhã nós falamos sobre missão cristocêntrica e doxológica, e a perspectiva agora à noite, pensando na temática da vossa 15ª conferência, de que o ID é uma ordem, é um mandamento, e o questionamento muito relevante, se nós temos obedecido. Agora à noite, então, eu queria, complementando o que eu disse pela manhã, falar sobre a visão, a mentalidade missionária do apóstolo Paulo em termos ministerial. O livro de Provérbios, no capítulo 23, o sábio ele vai dizer assim: pois assim como ele pensa em seu coração, ele é. O Novo Testamento diz que a boca fala do que o coração está cheio. A resposta ao questionamento para cristãos que são capazes de passar o mês inteiro sem falar de Cristo, seu amor, sua graça, seus retos e justos juízos, é o fato de estarem vazios.
Uma vez que estejamos cheios de Cristo, é impossível que nós não falemos de Cristo, porque as Escrituras declaram: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Está cheio de futebol, fala de futebol. Está cheio de política, fala de política. Está cheio de business, vai falar de business. Vai falar de relacionamentos, vai falar de tragédias. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então você conhece um crente capaz de passar o mês inteiro sem evangelizar. Por que que isso é possível? Porque ele não está cheio de Cristo. Porque se o coração está cheio de Cristo, só vai falar de Cristo. Vai dizer: você não tem outra coisa para falar? Não, não. Não tenho outra coisa para falar. Cristo é tudo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém? Amém. Então vamos nos encher de Cristo. A igreja fica cheia de Cristo. A família fica cheia de Cristo. Os estudos, a vida acadêmica fica cheia de Cristo. A vida profissional fica cheia de Cristo. O lazer fica cheio de Cristo, à medida que nós mesmos nos enchemos de Cristo. Mas isso é uma questão de mentalidade, de visão. E o apóstolo Paulo tinha uma visão missionária ministerial. Não como alguns que pensam: esse ofício é sagrado, a minha profissão é secular. Isso é coisa dos soclásticos, dos gregos. Essa dicotomia do que é espiritual e que não é espiritual, porque na perspectiva calvinista, toda profissão é um sacerdócio, é o exercício da vocação, no meio acadêmico, no meio profissional. Então o ID é uma ordem. Alguns têm obedecido, outros não. E nós precisamos então olhar para Paulo e ver a sua visão, a sua mentalidade missionária, ministerial. Embora o chamado de Paulo seja único, um chamado apostólico, muito peculiar dele, quando nós olhamos aqui para Romanos, capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Apostolado do grego apostolê, enviado em nome de, com autoridade de. Se você pegar e tirar a palavra apóstolo aqui do versículo 5, por intermédio de quem viemos a receber graça, e você colocar aqui estudante, professor, médico, advogado, funcionário público, do lar, engenheiro, eletricista, encanador, motorista, jogador de futebol, ou qualquer outra profissão que você possa imaginar, você irá perceber a semelhança de Paulo, que nós recebemos graça de Deus, abundante graça, para ser aquilo que Deus providenciou que nós fôssemos. Ao fazer isso, estaremos declarando a semelhança de Paulo, que recebemos graça de Deus e poder para cumprir a missão do ID, aonde quer que nós estejamos. Então, em nome de Jesus, atenda o chamado e seja aquilo que Deus quer que você seja. A expressão usada por Paulo, obediência de fé, nos leva a refletir que a missão de Paulo é trazer a obediência da fé entre todos os gentios. Nós somos gentios. E ele usa uma expressão aqui do grego, eupakoepistos, obediência de fé, que significa obediência ao mandamento de crer no Evangelho. Mas nem todos fazem. O vosso tema questiona: você tem obedecido? Então olhe para Romanos 16, 26. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Fé e obediência a Deus, porque Deus ordena que todos creiam em Cristo para a salvação. Paulo então liga obediência com o Evangelho. João vai dizer assim: quem ama Deus? Aquele que declara, aquele que canta, aquele que
declama poesias e poemas, João diz não. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece ou os guarda, esse é o que me ama. Então, se o ID é uma ordem, é um mandamento, e eu não pratico, isso é uma declaração enfática de que eu não amo a Deus. Eu posso até dizer que amo, eu posso até cantar que amo, mas naquilo que tem sido um tema paralelo a missões que eu tenho falado muito lá no Nordeste, que é ateísmo prático. Pense numa desgraça da pós-modernidade. Ateísmo prático. Eles são piores do que os ateus declarados. O que é um ateu prático? Um ateu prático é aquele que afirma, canta, declama, crê em Cristo, mas na sua vida ele vive exatamente de forma contrária àquilo que ele afirma crer. Isso é o ateísmo prático. O ateu clássico é aquele que diz, Deus não existe, eu não creio em Deus. Mas o ateísmo prático é aquele que crê, ou pelo menos afirma crer no perdão, mas não perdoa ninguém. Mas se eu for falar com ele, não, eu creio no perdão dos pecados. Mas ele nem vive como se Deus o tivesse perdoado e nem é capaz de perdoar ninguém. E esse tipo de ateísmo é o pior tipo de ateísmo que existe. Porque o outro, o clássico, pode se converter, deixar de ser incrédulo, ateu e passar a ser crente. Mas como se converter se alguém já afirma ser crente, embora nominal, mas no estilo de vida não demonstra de forma prática, ortoprática, a ortodoxia da fé que afirma crer. Então Paulo ele fala de obediência aqui. Que para obedecermos o ID é preciso obediência. Em Romanos 10:16, ele vai fazer um paralelo com isso. Em Romanos 15:18-20, nessa passagem que nós vimos pela manhã, Paulo indica que Cristo o enviou para tornar os gentios obedientes. E assim ele conclui: tenho por objetivo pregar o Evangelho. Qual é a missão de Paulo, então? Sua mentalidade, sua visão ministerial é proclamar a fé como um ato de obediência ao mandamento de Deus, de confiar na pessoa gloriosa de Cristo Jesus para a salvação. Então Paulo nos diz, você obedeceu o seu mandamento ao crer no Evangelho. Você entregou o seu pecado a Cristo e recebeu dele a imputação da justiça de Cristo que lhe justificou. Você o entregou a Jesus e recebeu a abundante graça e a sua justiça. Você passou da morte para a vida, como diz João 5:24. E com isso, passou a ser um cidadão dos céus e a desfrutar da eternidade com Deus, com aqueles que o amam. É provável, no entanto, que muitos de nós aqui não tenham um chamado missionário transcultural. Não precise deixar o país para ir além-mar. Todavia, isso não significa que não temos chamado e nem vocação. Mas para isso, é preciso quebrar paradigma de que missionário é aquele que pega, põe a mochila nas costas e vai para outro lugar aprender uma outra língua, uma outra cultura. É preciso mudar a mentalidade, permanecendo na sua atual ocupação, graduação e formação profissional. Adotar uma mentalidade bíblica paulina, uma visão missionária ministerial. E ministério não tem a ver com ocupação ou localização geográfica. Ministério não tem a ver com ocupação ou localização geográfica. Ministério tem a ver com vocação. Qual é a minha? Qual é a sua vocação? Vimos pela manhã a pergunta primária do catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, qual é a sua vocação? Glorificar a Deus. Representá-lo em todo lugar que você estiver. A sua ocupação, sua atividade acadêmica e profissional, nada mais é do que uma plataforma temporária, enquanto você está peregrinando aqui, para você exercer a sua vocação. Essa é a mentalidade de Paulo. Não existem empregos seculares e ofícios espirituais. Todo emprego é espiritual.
Toda profissão é um sacerdócio. Todo exercício profissional é um ministério, desde que você tenha uma mentalidade bíblica, uma mentalidade paulina de que você foi colocado naquele lugar por Deus para exercer a sua profissão, fazer bem ao próximo no exercício dela e glorificar a Deus à medida que você é o profissional, o estudante que Deus planejou que você seja. Aí nós entramos numa dicotomia grega que diz que isso é espiritual, isso é material, é físico, é carnal. Não existe isso. Sua profissão é espiritual. Sua vida acadêmica é espiritual. Você foi plantado por Deus aonde você está para exercer um sacerdócio e um ministério missionário. Alguns serão levados além mar, irão até os confins da terra, mas nem todos irão. Mas assim como muitos homens têm dificuldade de ser um sacerdote do seu lar, o pastor da sua casa, assim como muitas mulheres têm dificuldade de serem a auxiliadora idônea que Deus planejou que elas fossem, muitos profissionais não entendem que o seu ofício é uma vocação, e é uma vocação espiritual, e é uma vocação dada por Deus. De que você é um missionário, uma missionária, você é um sacerdote no lugar onde Deus colocou para que você faça brilhar a luz do Evangelho. Não existem empregos seculares versus empregos sagrados. Você está no ministério cristão em tempo integral. Seja qual for sua profissão, seja qual for o seu trabalho. Você tem um chamado e não é sua carreira profissional. Sua carreira profissional é para que você ganhe dinheiro e tenha condição de subsistência e manter sua família e contribuir com a obra missionária daqueles que foram além mar. Sua vocação é para que você seja aquilo para o qual você foi criado. E você não foi criado para trabalhar, nem para jogar futebol, nem para estudar. Você foi criado para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Então precisamos entender e resgatar essa visão missionária, ministerial, vocacional, de que todos nós aqui somos vocacionados por Deus. E à medida que nós entendemos isso, o apóstolo Paulo explica: para que você foi feito? E o significado responde: quando temos essa mentalidade, nós abandonamos tudo para atender o chamado e a vocação. A introdução de Romanos, de 1 a 7, é a maior introdução de todas as epístolas de Paulo. Nas outras 12 cartas ou epístolas, ele usa de 3 a 4 versículos para fazer a introdução. Mas em Romanos, ele usa 7 versículos. Por isso é considerada a maior de todas as introduções, a mais longa. Romanos, nos seus primeiros 7 versículos, é uma longa frase na língua grega. Essa longa saudação permite a Paulo identificar o seu chamado, falar da sua mensagem, da sua missão e dos seus leitores. 2 convites, de forma muito clara, nos são feitos nessa introdução. O primeiro, Paulo diz: imite o meu chamado. Segundo, ele diz: aproprie-se do meu chamado. Então, pensando na visão missionária, ministerial de Paulo, em primeiro lugar, eu quero convidar você a imitar o chamado de Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Embora seja fácil presumir que essas palavras são relevantes para o apóstolo Paulo, ou para um seminarista que terminou o seminário e vai ser ordenado pastor, esses versículos são aplicáveis a todo crente, independentemente de ser pastor ou missionário. Paulo quer que você o imite. Ele diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele quer que imite ele em tudo, incluindo o seu chamado. Leia atentamente as palavras iniciais de Romanos. Paulo, servo de Cristo Jesus,
chamado como apóstolo separado para o Evangelho de Deus. O autor, o escritor, coloca primeiro o seu nome em primeiro lugar, a identidade de seus leitores em segundo lugar, e uma saudação formal em terceiro lugar. Em Romanos, Paulo está escrevendo uma igreja que ele não conhecia. Não era feita a igreja de Filipos ou de Éfeso. Paulo não conhecia pessoalmente a igreja de Roma. Então, como ele se apresentou? Como ele se identificou? Com 3 descrições estratégicas. Primeiro, Paulo declara que ele é servo de Cristo. Ele poderia ter dito: Paulo, o grande linguista, o excepcional missionário, o grande teólogo, o grande expositor, o grande pregador. E não fala nada disso, não obstante ele o fosse. Ele diz assim: Paulo, servo de Cristo. Lembra da pergunta que eu fiz para você? Quando eu perguntei o que você é de Cristo? Se você respondeu como Paulo, servo, serva, louvado seja o nome do Senhor. Porque isso faz toda a diferença. No mundo onde o hedonismo predomina, onde o antropoformismo predomina, onde o homem quer estar no centro de tudo, parece-nos que resta pouco espaço na igreja e no ministério para nos contentarmos em sermos tão somente servos e servas de Cristo Jesus. A coisa mais importante que podemos saber do apóstolo Paulo é que ele é um doulos, um escravo, que é a palavra grega usada aqui para servo. Doulos, escravos. Essa é a coisa mais importante que ele quer que nós saibamos. A palavra escravo se encaixa na ideia de Paulo. Ele está tentando expressar sua mentalidade, sua visão missionária ministerial. Significa que ele é uma pessoa total e completamente propriedade de outra pessoa. Ele não pertence a si mesmo. Um escravo não tem direitos. Um escravo não tem direitos. O direito do escravo é o que o seu senhor diz que ele tem. Um escravo não tem capacidade de decidir suas próprias atividades ou rumo de sua própria vida. Eu sei que essa palavra soa muito forte para nós, sobretudo com todo esse bombardeio que existe na mídia aí, que junta homofobia com racismo e tantas outras coisas, e num país que tenta negar um passado escravagista ou escravocrata. Mas veja bem, é assim que Paulo diz que a mentalidade da igreja deve ser. Paulo, escravo, ele vive e funciona para realizar a vontade de seu mestre. Paulo se via, em primeiro lugar, como um escravo de Cristo Jesus. Ele era propriedade de outra pessoa. Jesus o possuía. É como a placa de um caminhão de mudanças que eu vi andando aí pela cidade e dizia: qualquer carga, qualquer lugar, a qualquer hora. Essa era a propaganda do caminhão de mudança. Qualquer carga, qualquer lugar, a qualquer hora. Podemos nós dizer o mesmo ao Senhor Jesus? Podemos fazer a oração que Abraham Kuyper fez quando dispôs sua vida para servir a Deus? Ele disse: Senhor, o que quiseres de mim? Senhor, quando quiseres de mim? Senhor, como quiseres de mim? O que quiseres, quando quiseres e como quiseres. Quantos de nós nessa noite podemos dizer a Deus assim: eis aqui a minha vida, quando o Senhor quiser, qualquer carga, qualquer hora, para qualquer lugar? A dificuldade de muitos afirmarem é porque são senhores das suas próprias vidas. Não tem as Escrituras como regra única de fé e prática. Portanto, na hora de decidir se vai, se não vai, se investe ou se não investe, se compra ou se não compra, quem decide é o eu, e não é Cristo.
E Paulo diz assim: se você quer ter uma mentalidade bíblica, missionária, ministerial, você tem que entender isso. Eu e você somos escravos de Cristo Jesus. Só que o profeta Zacarias vai dizer no capítulo 1: o filho honra ao pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Quem dera as portas do templo fossem fechadas, para que vocês, sacerdotes, não viessem oferecer sacrifícios. Tenho eu, porventura, prazer em vossos sacrifícios? Oxalá as portas da igreja fossem fechadas, para que vocês não viessem me adorar. Veja o que Deus está dizendo para os sacerdotes de Israel: prefiro que a igreja fique fechada, do que ter um culto oferecido por vocês, do que ter uma adoração oferecida por vocês, porque vocês não me honram. Vocês dizem assim: que adiantou andar de luto, guardar o mandamento, seguir os preceitos do Senhor? Os ímpios não obedecem, eles tentam o Senhor e escapam. E o Senhor diz: havia um memorial, o Senhor estava anotando tudo, Ele estava vendo tudo. E Ele diz: vocês serão para mim naquele dia, diz o Senhor, particular tesouro. Poupá-los-ei como uma mãe poupa o seu filho a quem ama. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas Deus disse para os sacerdotes de Israel: quem dera as portas da igreja fossem fechadas, para que vocês não viessem me adorar, porque eu não tenho prazer na vossa adoração, nem nos vossos sacrifícios. E qual era o motivo? Ele disse: vocês não me honram. Se eu sou Senhor, onde é que está o respeito para comigo? Em outro lugar ele vai dizer assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se eu mando vocês evangelizar e vocês não fazem o que eu mando? Se eu mando vocês terem uma vida de oração e vocês não fazem o que eu mando? Se eu mando vocês terem uma vida de testemunho e vocês não fazem o que eu mando? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amamos a Deus? Verdadeiramente. Aqui, dia 25 de junho de 2023, nesta noite, neste culto vespertino, nós amamos a Deus de fato e de verdade. Deus nos livre do ateísmo prático. Farei qualquer coisa que meu mestre mandar, diz Paulo, não importa qual difícil seja, em qualquer lugar, a qualquer hora. O espírito de servo de Paulo remonta às suas primeiras palavras. Não é agora que ele está com essa mentalidade. Olhe para Atos 22, capítulo 10, início da vocação de Paulo. E ele: então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. E o Senhor continua dizendo nessa noite: levanta-te, entra na palavra, medita nela, e lá vai te ser dito tudo o que tu deves fazer. O que vamos fazer amanhã, iremos fazer na condição de servo, em obediência ao nosso Senhor, porque Ele mandou, porque Ele fez a agenda da semana, ou a gente vai fazer o que a gente quer fazer, o que a gente entende que é para fazer e o que é prioridade na nossa vida. Você se vê, antes de tudo, como um escravo de Jesus Cristo. Ele está à frente de tudo que você faz. Atenda o chamado, porque o ID é uma ordem. Você tem obedecido? Na época em que Paulo estava escrevendo Romanos, Flávio Joséfo, insigne historiador, ele diz que haviam 700 milhões de escravos em Roma. 700 milhões no Império Romano. Um escravo era considerado uma propriedade, não era um ser humano, não era uma pessoa. Ser um escravo, na mente gentia, era estar
na última ordem social. A escravidão era algo para ser evitada, a liberdade era algo para ser perseguida. Qual impressionante não foi ao receberem essa carta, a igreja de Roma, que era essencialmente uma igreja gentílica, e perceber que Paulo dizia que ele era escravo de Cristo. Ele abriu mão da sua liberdade e se submeteu voluntariamente. Ele era um escravo por amor de Cristo Jesus, o Messias. E ele está falando sobre escravidão, mas sobre uma escravidão voluntária, deliberada, por amor. Se uma pessoa pudesse encontrar um mestre, isso está escrito lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 1, que ela podia se submeter como escravo durante 6 anos. O 7º ano seria o ano do jubileu. Então, esse escravo deveria ser libertado e ele deveria ser mandado embora com as condições econômicas e financeiras necessárias para a sua independência financeira, e ele deixaria de ser escravo. Serviria por 6 anos, mas no 7º ano ele seria liberto. Todavia, se aquele escravo se afeiçoasse do seu senhor e ele quisesse permanecer como escravo, então ele ia usar brinco. Está de brinco aí? Estou te dizendo a origem de usar brinco. Ser escravo por amor. Foi aí que começou a se usar brinco. Por quê? Porque ele tinha que fazer um furo na orelha e colocar uma argola, que hoje a gente chama de brinco. Isso significava que passaram-se os 6 anos e ele não quer ser liberto porque ele ama aquele senhor. Então antes ele era obrigado por força de lei. Agora ele vai continuar sendo servo, sendo escravo voluntariamente. E para que o seu senhor não fosse acusado, então ele deliberadamente perfurava sua orelha e colocava uma argola, colocava um brinco. Isso iria identificar que ele era escravo, mas era voluntariamente, porque ele se afeiçoou, porque ele amou o seu senhor. Essa era a exceção para a lei de Êxodo 21. Então o que acontece? Paulo recusa a liberdade para deliberadamente ficar com seu mestre, permanecendo com ele porque o amava. Paulo descobriu que agradar a Cristo deu à sua vida tanto prazer, tanto propósito, que ele abriu mão da sua liberdade. Como a gente vibra com os nossos times de futebol, com cantores, atores e atrizes prediletos, com um desportista e tal, mas parece que às vezes há tão pouca vibração assim. Não, você é o quê? Não, só um crente reformado presbiteriano. Não, você é o quê? Aí você fala assim, qual é o seu time do coração? Aí o cara enche o pulmão e diz o nome do time dele. Qual é o seu cantor predileto? Não, mas você é o quê? Não, eu sou crente em Cristo Jesus, eu pertenço a Jesus Cristo. Que é a coisa aguada, sabe? Como diz os adolescentes lá em casa, morgado assim. A gente não fala assim, eu sou servo de Cristo Jesus, eu pertenço a Deus e eu não troco o meu status por nada nesse mundo. Amém? Você pode dizer comigo? Você é homem e diz que você é servo. Se você é mulher, diz que você é serva. Mas fala em nome de Jesus. Vamos lá? Eu sou servo de Cristo Jesus. Está fraco, está fraco. Vocês não almoçaram hoje não? Na hora do almoço não? Igual quando a gente está no estádio de futebol, gritando gol, final do campeonato. Eu sou servo de Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu vi. Vocês ouviram, os anjos ouviram, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo também ouviram. Então, cuidado quando acordar amanhã de manhã e o que vai fazer. Porque acabamos de declarar que somos servos e servas de Cristo Jesus. Então, o Senhor certamente irá nos mandar fazer algumas coisas. E que Ele encontre a mim e você sendo achado como servo fiel. Amém? Que obedece e que faz o que ele mandar. Como diz a poesia clássica, crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. É assim que tem que ser. Crer e observar e obedecer. Essa é a perspectiva.
Paulo diz: eu sou servo de Cristo Jesus, voluntariamente, por amor, por pura alegria, e para dar a sua vida em resgate por muito. Seu ministério culminaria com sua morte, é o ponto mais alto do seu serviço. Os súditos do reino devem submeter a vida de escravo. Ele está dizendo isso. Os súditos do reino devem submeter sua vida de escravo para ter uma visão missionária de ministério correta. Mas não esqueça que o Rei dos Reis se submeteu a morrer como um escravo. Então ele não está pedindo nada para nós. É como diz o autor aos Hebreus: temos um sumo sacerdote capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi experimentado. Ele nos pede para viver como servos, mas ele, sendo o Rei dos Reis, ele morreu como um servo. E ele nos dá o exemplo para isso. Quanto mais alta a posição, maior é o sacrifício. Paulo, então, se autodenomina um servo de Cristo Jesus, porque deseja comunicar a seus leitores seu compromisso e devoção com Cristo na obra missionária. Cristo é um título que significa aquele que foi ungido. Jesus é um nome pessoal que significa o Senhor salva. Demonstra a prioridade na vida de Paulo e ministério. A paixão consumidora por pregar o evangelho do apóstolo era Jesus Cristo. Em todas as 13 cartas que ele escreve, existe o nome Jesus, vindo no primeiro versículo. Paulo é um escravo que foi enviado em missão, porque o ID é uma ordem, não é opcional, você tem obedecido. Essa é a primeira coisa que a visão missionária ministerial dele nos ensina. São 19 e 28. Segundo lugar, depois de se tornar um servo, ele se tornou um apóstolo. Olha para o texto. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Depois de se autodenominar servo, ele passa da humildade à autoridade, demonstrando que o serviço é sempre um pré-requisito para a liderança. O Novo Testamento, o termo apostoleu, o apóstolo, é usado com força geral para designar aquele que é enviado. Também é usado por Paulo para falar de alguém especialmente dotado, qualificado para comunicar a revelação de Deus. E por implicação, alguém a quem a igreja era responsável. As características que Paulo compartilha com seus leitores de sua missão é que ele foi separado pelo Evangelho de Deus. Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e orando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho enviado. O verbo usado aqui por Paulo separar é aporizo. Veja bem, em grego existem 2 verbos para separar. Écleo deu origem à palavra exclusão, excomunhão, cortar, desligar. Aqui ele usa o substantivo aporizaito do verbo aporizo, que significa selecionar uma pessoa de um grupo para um propósito, separar para o envio. Ele está dizendo que foi separado. A composição da palavra significa literalmente fora do horizonte. Então Paulo foi removido da esfera das trevas para a luz. Ele diz: ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Do horizonte da rebelião contra Deus para o horizonte do serviço a Deus. Paulo conclui no capítulo 1, versículo 1, declarando que ele foi separado para o evangelho de Deus. A palavra-chave na epístola aos Romanos é evangelho. Aparece 12 vezes. O evangelho ou boas novas. E essa palavra encapsula a mensagem. Que mensagem, então, ela traz? É encontrada em todo o livro de Romanos. Toda boa notícia, toda boa nova, a verdade de Deus revelada, que Deus tem para o crente e para o descrente. Para o crente que ele está salvo eternamente, para o descrente que ele está perdido eternamente, preterido da graça de Deus. Não se limita à salvação, mas abrange todo o conselho das boas novas de Deus para o homem. E isso leva às seguintes perguntas:
Você se vê cada vez mais, sua vida, como separada para o Evangelho? Sua vida gira em torno de levar as boas novas de salvação às pessoas e ajudá-las a compreender, crer em Cristo e andar segundo a sua palavra? Você vai ao trabalho, à escola, à faculdade, com um senso de urgência para compartilhar as boas novas de Deus? Você está procurando estrategicamente maneiras de ajudar os outros a crescer na fé e a crer em Cristo Jesus? Atenda ao chamado. Você pode até exercer a sua profissão, mas você não foi criado para isso. Você foi vocacionado e chamado por Deus. Então ele primeiro fala da humildade, depois ele fala da autoridade. A autoridade que ele diz lá em Mateus: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, fazei discípulos. Então, ao mesmo tempo que a mentalidade de Paulo diz que nós somos escravos, somos servos, por outro lado, nós somos enviados com a autoridade de... Sabe o que isso significa? Que onde eu e você chegar, o diabo que se cuide. Porque nós vamos chegar na autoridade e no poder de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Aonde a gente chegar, onde a luz chega, as trevas vão embora. Se eu pedir aos diáconos para apagar todas as luzes da igreja, vai ficar uma escuridão toda, você não vai nem me ver, só vai aparecer o clerical. Mas basta apenas um fósforo ser aceso, um pequeno fósforo, e as trevas se dissipam. É isso que acontece quando a igreja chega, porque nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. A gente dá sabor a essa sociedade insípida, insossa. Nós somos luz no meio dessas trevas aí que campeiam as redes sociais, as mídias sociais, a sociedade. E quando a gente chega, a gente brilha. Mas tem que ter essa mentalidade. Às vezes os cristãos negociam. Tem um parente descrente, aí vai na sua casa, aí bota o uísque, bota cerveja, bota o cinzeiro. Você não bebe, não fuma. Mas porque a visita que vai, bebe e fuma, aí providencia. Não faço isso não. Quando você vai na casa do descrente, ele faz assim: olha, em respeito ao irmão e à irmã que está aqui, ninguém vai beber, ninguém vai fumar. Eles fazem isso. Eles deixam de chamar palavrão, impropérios, ou fazer piada por causa que você é crente. Então, por que você vai negociar princípios e oferecer coisas que você mesmo não faz só para agradar? Já foi para uma festa assim, um casamento, o noivo e a noiva é crente, mas rolou uísque até umas horas, por causa dos convidados. Aí é interessante, o pastor prega a mensagem, casa o casal, aí depois que casamento, aí começa... Eu fui, o penúltimo casamento que eu fui agora, pastor, eu disse: que pessoal sem noção. Teve o culto, né? O pastor estava lá pregando, tudinho, tal, fez o casamento, aí daqui a pouco abriram-se as cortinas, o lugar do culto já emendou com o lugar do baile, e a banda que ia tocar, a primeira música que eles iam tocar, Reginaldo Rossi, vai trair o marido em plena lua de mel. O pai da noiva olhou para mim, eu olhei para ele assim na mesa. Eu falei assim: rapaz, alguém chega para esse cantor dessa banda aí, diz que cara sem noção, a primeira música do baile, dizem que o seu coração voa mais que avião, que o seu amor só tem gosto de fel, vai trair o marido em plena lua de mel. Eu não disse não, mas deu uma vontade de dizer assim: bem feito. Que Isaías diz assim: ai daquele que chama trevas de luz e luz de trevas, doce de amargo e amargo de doce. Não dá para negociar valores. E Paulo então está dizendo aqui que ele é escravo, mas ele também é apóstolo. Veja o texto, segue no verso 3, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em primeiro lugar,
ele diz que ele é escravo, ele é servo. Em segundo lugar, ele diz que ele é apóstolo, ele é enviado em nome de, com autoridade de. Em terceiro lugar, Paulo inicia sua declaração, dizendo as boas novas que ele de antemão prometeu por meio de seus profetas. As Sagradas Escrituras dizem a respeito do seu filho. Não é coisa de Mateus 28, não. Pode olhar lá de Gênesis que já vem falando disso. Todo o Velho Testamento fala a respeito dessa mensagem. O filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, o qual foi declarado filho de Deus com poder pela ressurreição. Foi declarado filho de Deus com poder conforme a ressurreição. E ele deixa isso de forma muito clara, de forma muito evidente. Segundo o Espírito de Santidade, Jesus Cristo é o nosso Senhor. E Paulo quer deixar isso claro. Sua mensagem não tem origem nele. A mensagem não é minha. A mensagem não é sua. A mensagem não é da Igreja Presbiteriana da Glória, nem da denominação presbiteriana do Brasil. Essa é a mensagem de Deus. E qual é a mensagem de Deus para todos os homens? Que se arrependam dos seus pecados e que converse a Cristo como Salvador. E como isso vai acontecer se não for através da obra missionária, se não for através do ID? Como isso vai acontecer se não houver uma disposição em nossos corações para servirmos a Deus, para sermos apóstolos de Deus? Se a gente não deixar de pensar em ser famoso e ganhar dinheiro e no sonho da casa própria, se essas coisas serem prioridades nas nossas vidas, não vai ficar espaço para uma visão missionária ministerial, porque a vida é dura, irmãos e irmãs. Você tem que aprender a ganhar dinheiro, porque para gastar não precisa aprender. Gastar, gasta fácil, vai embora, rapidinho. Só que isso não pode ser prioridade. Deus sempre chamou pessoas. Chamou Amós, um vaqueiro. Chamou Isaías, um príncipe. Chamou pescadores, chamou médicos, cientistas. Chamou estudiosos como Paulo. Deus sempre chamou pessoas para crer nas promessas de Deus a respeito de Jesus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Isso é claro, isso é enfático, e ele está enfatizando aqui na sua visão. Ele está dizendo o que foi prometido, Isaías capítulo 9, mas a terra que estava em obscuridade não vai continuar nas trevas. Deus outrora tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornou glorioso o caminho do mar. Galileia, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas viu luz, e os que habitavam a região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aí ele vai dizer, porque o menino nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Observe a frase, a respeito do seu filho, o evangelho de respeito a Jesus, é tudo sobre ele. A palavra referente à preposição grega, peri, da qual nós temos a palavra perímetro, ou seja, todo o perímetro está em torno de Cristo, já que isso significa totalmente ao seu redor, ele está no centro. O Senhor Jesus não é apenas uma parte do Evangelho, Ele é o Evangelho. Ele é a mensagem de Deus revelada. Falar de Jesus é falar do Evangelho, é fazer missão. Você apresenta a pessoa gloriosa de Jesus, sua obra, o que Ele fez. Você fala da sua redenção, dos seus retos, justos e santos juízos e de que Ele irá voltar. A frase segundo a carne refere-se ao fato de que Jesus nasceu em uma humanidade frágil. Está lá em Filipenses 2,7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A frase segundo o Espírito de Santidade significa que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos e nós estamos pregando um Cristo vivo. Nos versos 8 e 11, ele vai falar: se vocês vivem no espírito daquele que ressuscitou a Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu espírito que vive em vós. Também é importante notar que Jesus Cristo é chamado de nosso Senhor, mas isso só faz sentido se nós o obedecemos. Se reconhecemos que Cristo é o Senhor, Ele é Deus. A realeza de Cristo
dá a base para essa mentalidade missionária ministerial, e é um privilégio para Paulo realizar a sua missão. O apóstolo escreve: através de Jesus nós recebemos graça e apostolado para trazer obediência à fé entre todos os gentios, por amor do seu nome. Quando nós lemos a epístola de Tito, ele vai dizer assim: a graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos, paidel, dá origem à palavra pedagogo. Então a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as ímpias paixões, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Veja bem, irmãos, que a graça salva, quase todo mundo sabe. Sabe o que quase todo mundo não sabe? Que a mesma graça que salva é a mesma que educa. A graça é pedagógica, ela nos educa. Portanto, quando você vê uma pessoa que diz que é crente, mas que está procedendo não de conformidade com a palavra de Deus, significa que essa pessoa não se matriculou na escola da graça, ou ela está faltando, matando ou gaseando aula na disciplina da graça, porque a graça educa. Educa para quê? Para que, renegada as ímpias paixões, se a gente não for educado pela graça, nós não vamos renegar as ímpias paixões, não vamos viver no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. É necessário que o pedagogo, Deus, Espírito Santo, eduque a mim e a você, para que nós possamos viver de maneira digna do Evangelho. Então a graça que salva é a mesma graça que educa. A pergunta é: temos sido educados por esse pedagogo chamado graça de Deus? Ou apenas somos salvos pela graça? Ela se manifestou salvadora, mas não parou aí, ela educa. É por isso que a gente vê crente mal educado, crente que não perdoa, crente que não sabe ser longano, que não anda a segunda milha. Faltou a aula da escola da graça, ele não aprendeu. É crente, mas não aprendeu. E por que não aprendeu? Porque não foi educado pela graça. Ele só foi salvo pela graça, mas não foi educado pela graça. E a graça que salva é a mesma graça que educa. Embora o chamado de Paulo certamente tenha sido único na questão de apóstolo, ele se aplica a qualquer um de nós. A mentalidade de Paulo percebia que o ID era cumprido com a mentalidade de servo, de escravo, com a mentalidade de apóstolos, com uma mentalidade que entendia que isso é algo que vinha desde Gênesis lá, de antemão foi pregado, pré-anunciado. E qual é a conclusão que nós podemos chegar, meus irmãos e irmãs? A missão de Paulo é trazer a obediência da fé entre todos os gentios. O primeiro convite nesse texto é um convite para imitar o seu chamado. Paulo se identificou como servo, ele tinha uma missão, a graça de Deus o capacitava para cumprir essa missão. O segundo convite é: aproprie-se do seu chamado. Nos versículos finais dessa epístola, 6 e 7, Paulo detalha o chamado para cada crente. Ele coloca assim: entre os quais também vós sois chamados por Jesus Cristo, a todos os amados de Deus em Roma, chamados santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os destinatários dessa carta, e você e eu, estamos relacionados com todos os gentios mencionados aqui pelo apóstolo Paulo. Predominantemente a igreja de Roma era uma igreja gentílica. Primeiro somos amados por Deus, ele diz no verso 7 isso, todos os amados de Deus. Depois ele diz que somos chamados santos, separados para o envio. E ele diz depois que Deus derramou graça para que a gente possa cumprir o ID, para que a gente possa cumprir a missão. Somos recipientes da graça e da paz, como ele fala no versículo 7. A verdadeira paz, eirene do grego, como resultado da graça. E a graça que recebemos nos capacita para cumprirmos a missão. O resultado das nossas atividades, das nossas vidas, ministerial, sacerdotal, tem a ver com essa graça que nós recebemos. E graça é favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos. No sentido teológico, a palavra graça refere-se ao favor imerecido de Deus e os dons que Ele comunica para nós. A própria palavra é usada 150 vezes por Paulo
5 vezes, 155 vezes no Novo Testamento. E por Paulo, 100 vezes, a maioria delas em Romanos. A graça para viver a vida cristã nos transforma em servos, ao mesmo tempo naqueles que são enviados e aqueles que sabem que essa mensagem foi de antemão anunciada por Deus. Queria fazer 3 aplicações práticas aqui. A mentalidade missionária, a visão missionária de Paulo, nos fornece 3 evidências para uma igreja em missão para cumprir o ID. Ela dá razão, porque a vossa fé, ele vai dizer no versículo 9, tem sido proclamada em todo o mundo. Aí eu pergunto para você, a sua fé está sendo proclamada só aqui nesse bairro, só aqui nessa igreja? Ou Vila Velha toda está sabendo, Vitória, Cariacica, Linhares, Estado do Espírito Santo, Brasil? Ele está dizendo assim, porque a vossa fé está sendo proclamada em todo o mundo. Depois ele diz que ele tem uma perspectiva diferente. Esses crentes eram sermões vivos, eles eram anúncios vivos do Evangelho. O Império Romano naquela época era desesperadamente escuro, roubo, prostituição, assassinato, pecado abundava. No entanto, as igrejas domésticas de Roma se destacaram como luz viva em um mundo escuro e perverso. Terceiro, Paulo tem uma perspectiva. Ele não está elogiando os romanos por coisas superficiais. Ele indica que a fé estava sendo relatada a outras pessoas, porque essas pessoas estavam cumprindo o ID de Jesus. Qual é a minha mentalidade? Qual é a sua mentalidade concernente ao reino de Deus? Nós temos uma mentalidade ministerial de entender que vida acadêmica e vida profissional também é vocação. Que Deus nos ajude a sermos bênçãos, a sermos proclamadores do Evangelho, onde quer que nós estejamos plantados. E eu espero que, permitindo Deus, na próxima vez que eu voltar aqui e você me cumprimentar como fazem, de forma muito amorosa, receptiva e calorosa, além disso, você acrescente e diga assim: pastor, para a glória de Deus e por meu intermédio, existe tantos novos crentes nessa igreja, porque Jesus me usou para o louvor da sua glória no cumprimento do ID. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração.